Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil, meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é sobre o princípio de Pascal. Vamos lá. O que é o princípio de Pascal? Pascal foi um físico matemático francês, né, famoso, né? 1623, 1662. E ele descobriu que o seguinte, em fluidos, dado um líquido homogêneo e incompressível e em repouso, um acréscimo de pressão provoca o mesmo acréscimo que a transmite em todo o líquido. É um princípio, né? Tem que aceitar como verdadeiro, aí ver as aplicações. Homogêneo, quer dizer, o líquido não tem uma mistura, né? Depende de uma mistura água e óleo, vinagre, óleo, água, álcool, aí vira um negócio complicado. Incompressível, por quê? Porque se você vai perto o líquido, ele comprime, que nem uma borracha, então a pressão transmite e ela não transmite com a mesma intensidade, né? Ela é absorvida pela compressão. Então, tipo, é uma mola, né? Compressão mola. Então, se apertar num líquido e esse líquido ele comprimir, ele não consegue transmitir posteriormente para todo o líquido. Então, por isso que tem que ser incompreensível. Na prática, os líquidos são quase incompressíveis, na prática. A taxa de compressão dos líquidos é muito pequena, da ordem de 100 mil, né? É uma pressão muito grande para diminuir um pequeno volume do líquido, tanto água, óleo, mercúrio, etc. Então, na prática, os líquidos, você pode dizer que são incompressíveis. Então, em repouso. Por que em repouso? Porque se tiver em movimento, a pressão, o conceito de pressão é diferente. Um líquido em movimento, ele tem a velocidade dele. Aí entra lá a equação de Bernoulli. Então, por isso que tem que ser em repouso. Um acréscimo de pressão provoca o mesmo acréscimo que transmite em todo o líquido. Então, aqui, ó, nesse desenho aqui, ó, tá vendo? Com esse formato aqui, ó, aqui tá, essa parte azul está tudo cheio de água. Ou óleo, né? Bem homogêneo, incompressível, está em repouso. Aqui a altura, estão à mesma altura, eles estão em equilíbrio, ó, está em equilíbrio. Aqui a área S1 menor que a área S2. Então vamos, seguinte, aplica uma pressão aqui, vai transmitir a mesma pressão que está aqui, vai transmitir aqui. Quem garante é o princípio de Pascal. Né? O líquido é homogêneo, é incompressível, está em repouso. E aplicando a lei de Stevin, o que é a lei de Stevin? Diz que, dada a altura de um líquido, a pressão naquele ponto depende da altura e da densidade. Então, a pressão aqui é a mesma que aqui. A pressão que está aqui, ó, tá vendo essa linha vermelha? Em todos os pontos aqui tem a mesma pressão, que depende da altura, a altura é a mesma, e a densidade do fluido. É a lei de Stevin, importante lei. Então, a pressão aqui, ó, tudo que estiver na mesma altura é a mesma pressão. Independente se tiver o formato, o S1 ser diferente de S2. E o formato também, não importa. A lei de Stevin garante que a pressão aqui, nesse ponto aqui, depende apenas da altura e da densidade do fluido. Então, aplicando a lei de Stevin aqui, ó, a pressão que está aqui é a mesma que está aqui, tá? É a mesma altura, ó, colocando a referência aqui. A pressão que está aqui é aqui. Ou coloca a referência aqui. Então, a pressão que está aqui é a mesma que a pressão que está aqui. Aqui é a mesma pressão que está aqui. Então, aplicando Stevin, aplicando Pascal, que diz que a pressão é transmitida igualmente em todo o fluido, os engenheiros tiveram a ideia de construir uma prensa hidráulica. Você faz uma pequena força aqui, sai uma grande força do outro lado. Vamos aplicar, né? Aplicando isso. Ó, a pressão aqui é a mesma aqui, mesma altura, está em equilíbrio, em repouso. F2 sobre S2, a pressão é igual a F1 sobre a pressão. Ó. Pressão aqui é a mesma pressão aqui. Que garante é Stevin. Agora, vamos ver o seguinte. A força 1 é 1 Newton. Na superfície 1, 0,01 metro quadrado. Ela é menor. Eu quero saber a força que vai ser resultante aqui, o F2, se a área aqui é 4 vezes maior que aqui, ó, 0,04 metro quadrado.
aplicando essa propriedade, né? 1 sobre S1, ó, F1 é 1 newton sobre 0,01, F2 sobre 0,04. Multiplica aqui em cruz, né? F2 é 0,04 vezes 0,01, dá 4 newton. Interessante aqui, ó. Eu apliquei 1 newton aqui nessa superfície, gerou aqui 4 newton aqui. Aí, então, é uma prensa hidráulica. Você faz uma pequena força, dependendo da área, você consegue levantar por exemplo, um carro, né? Prensa hidráulica, né? Então, né? É muito interessante isso aí, aplicação. Tem muita prensa hidráulica, muita aplicação na engenharia mecânica. E vimos aqui usando a lei de Stevin e o princípio de Pascal. Conclusão: a pressão é uma grandeza física escalar. Eu fiz um vídeo sobre pressão com várias unidades de suma importância, com várias aplicações: ferramentas, faca, agulha. Faca, por que a faca corta? Se faz uma pequena força e alta pressão. A superfície dela é muito pequena. Pequena força sobre uma superfície pequena, alta pressão. O que corta é a pressão. A agulha também, tem uma superfície da agulha, né? Ó, muito pequena. Aí você aplica uma pequena força e fura, né? Dá alta pressão. Alicate, né? Alavanca, pequena pressão, pequena força e grande pressão. E usando o princípio de Pascal, a prensa hidráulica. Com pequena força você consegue uma grande força. Isso é muito útil, né? Prensa hidráulica, você levanta um caminhão, você levanta um carro, usando uma pequena força. É isso aí, pessoal. Então você vê a importância do princípio de Pascal, da lei de Stevin e do conceito de pressão. Falou? Se gostou do vídeo, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal. Abraço!